Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este vídeo é a dublagem do vídeo original Ethereum Merge, do canal Finematics. Sinta-se à vontade para, além de se inscrever e dar like neste vídeo, ir no canal original e apoiar o trabalho dele. Então, vamos direto para o vídeo. O Merge no Ethereum, apesar de ser uma das mais importantes melhorias já feitas em uma blockchain, ele ainda é um assunto pouco entendido. Então, o que é o Merge no Ethereum? Quais são suas implicações econômicas? E quais são os principais riscos e conceitos errados sobre o Merge? Você irá achar respostas para essas perguntas e um pouco mais neste vídeo. Antes de começarmos, se você quer aprender mais sobre finanças descentralizadas e a tecnologia por trás disso, se inscreva neste canal, ative o sininho e habilite as notificações. Vamos começar entendendo as motivações por trás do Merge. O principal propósito do Merge é trocar o atual mecanismo de consenso de prova de trabalho para o modelo de prova de participação. Resumindo, na prova de trabalho, ou POW Model, a rede é assegurada por mineradores, que precisam comprar e rodar o hardware de mineração. Neste modelo, os mineradores consomem eletricidade em troca de segurança no bloco e uma porção das taxas de transação. Na prova de participação, ou POS Model, a rede é assegurada por validadores que têm Ethereum em stake com função de validar a rede. Neste modelo, os validadores não consomem muita eletricidade. A transição para o POS mira em tornar o Ethereum mais energeticamente eficiente, mais seguro e preparar o solo para permitir tornar o Ethereum mais escalável quando o sharding vier. A mudança para o POS foi um dos grandes marcos no roadmap da Ethereum e as pesquisas começaram antes mesmo da rede ser lançada. Ao invés de fazer a mudança para o POS em uma dura e potencialmente perigosa mudança, os pesquisadores e desenvolvedores do Ethereum decidiram dividir em dois passos. O primeiro passo, lançar a rede Beacon, que foi executada com sucesso em dezembro de 2020. Isso permitiu a criação de uma rede POS separada e paralela que pode ser testada em produção por um período de tempo sem ter nenhum impacto direto na rede do Proof of Work principal já existente, que segura centenas de bilhões de dólares de economia em atividade. Outra importante razão para lançar a rede Beacon antes foi dar tempo suficiente para os stakers, assim atingindo uma quantidade suficiente de Ethereum em stake para que a rede seja segura na hora do Merge. No momento desse vídeo, a rede Beacon tem mais de 400 mil validadores e mais de 13 milhões de Ethers em stake. O Merge é o segundo passo para a transição para o POS, que irá juntar a camada de consenso da rede Beacon com a EVM State da rede do Proof of Work do Ethereum. Mais sobre isso ao decorrer do vídeo. A transição para o POS prevê reduzir o consumo de energia para manter a rede segura em aproximadamente 99,95%. Isso acaba com diversos argumentos sobre o Ethereum, falando que DeFi e NFTs estão matando o planeta. Como um subproduto, isso também torna o Ethereum compatível com o ESG, o que pode ser bom para futuras regulamentações que possam vir para o ecossistema do Ethereum. Também tornando o Ethereum mais amigável para gamers e artistas NFTs, preocupados com o impacto ambiental das criptos. Outra motivação para completar o Merge é a redução de emissão de Ethers, já que a segurança do POW e do POS são financiadas pela inflação do Ethereum. Depois do Merge, a rede POW não existirá mais, reduzindo muito a emissão de Ethers. Isso foi chamado de halving triplo, já que a redução será equivalente a 3 halvings do Bitcoin. No topo de tudo isso, outro argumento para o Merge e a transição para o POS é a de que entusiastas serão capazes de minerar Ethereum de casa. Ser um participante da rede não será mais apenas para institucionais e mineradores sofisticados. Isso tornará a rede mais descentralizada e mais resistente a ataques. Agora que sabemos as motivações por trás do Merge, hora de ir um pouco mais a fundo nos mecanismos dessa atualização. Começaremos com uma breve analogia. Imagine que o Ethereum é um carro dirigindo em uma rodovia. O Merge mira trocar o motor a gasolina do carro por um motor elétrico. A chave é que é difícil fazer isso sem parar o carro. Para conseguir fazer isso, os desenvolvedores do Ethereum construíram um motor elétrico separado e testaram isso em tempo real, por 1 ano e meio. Este novo motor elétrico funciona em paralelo com o motor já existente. No momento do Merge, o carro a gasolina começará a usar o motor elétrico e irá parar de usar o motor a gasolina. Fazer isto desta maneira, de primeiro momento, permite testar o motor elétrico em paralelo. O segundo benefício disso é que nós conseguimos trocar os motores sem parar o carro. No caso do Ethereum, parar o carro significa interromper a produção de blocos, o que ocasionaria em nenhuma nova transação acontecendo na blockchain. Como podemos imaginar, isso seria muito catastrófico, especialmente para o DeFi.
Por isso, os desenvolvedores do Ethereum tentaram evitar isso a todo custo. Espero que esta analogia tenha ajudado você a visualizar o que é o merge. Aqui está uma explicação um pouco mais técnica desta atualização. O merge é responsável por unir o estado do usuário da rede da Ethereum com a POS Beacon Chain. Atualmente, antes da transição para o POS, para validar a rede Ethereum, os operadores de nós rodam um cliente de implementação já existente, como GIF, Erigon ou Nethermind. Esses clientes rodam na camada de execução EVM e a camada de consenso POW. A fim de trocar a rede Ethereum para o modelo POS suavemente, a camada de consenso e a camada de execução estão separadas. Isso significa que ambas as camadas conseguem rodar separadamente. Elas também conseguem ser desenvolvidas por grupos totalmente diferentes, especialistas em cada uma das camadas. Depois do merge, um full node consistirá em um node de execução e um node de consenso. Terá também um API de máquina responsável pela comunicação entre os nodes. Dissociar as camadas de consenso e de execução permite uma mudança de início mais rápida na Beacon Chain, sem precisar se preocupar com a camada de execução. Quando vier a camada de consenso, a implementação mais popular no momento são Prism, Lighthouse e Teku. As implementações de clientes já existentes vão mudar para começar a camada de execução e irá funcionar com a camada de consenso dos clientes dos full nodes do Ethereum. Com as implementações de clientes múltiplos das camadas, tem diversas combinações diferentes de execução de consenso. Por exemplo, um validador prefere rodar Prism com GIF, outro prefere Lighthouse com Nethermind. Com 4 clientes de execução populares e 5 clientes de consenso, existem 20 combinações possíveis no momento do merge. Clientes de execução como GIF irão começar escutando os blocos vindos da rede POS. O gatilho da mudança será determinado por uma variável chamada Terminal Total Difficulty, que representa a soma da prova de trabalho de todo o bloco acumulado na rede POW do Ethereum. Quando a rede acumular prova de trabalho suficiente para exceder o Terminal Total Difficulty, nodes irão começar a seguir de forma canônica a cadeia POS. É interessante perceber que pela primeira vez uma melhoria no Ethereum será totalmente acionada usando a dificuldade dos blocos ao invés de um bloco específico. Isso é para evitar um ataque de mineração de baixa dificuldade de ocorrer de forma maliciosa, causando um fork. Após o merge, todas as aplicações no Ethereum deverão rodar de maneira igual a antes, com todos os registros mantidos. Isso significa que, por exemplo, caso formos um provedor de liquidez na Uniswap antes do merge, após o merge o estado será o mesmo. Por isso, nós ainda iremos continuar provendo liquidez na Uniswap. Se tivermos um empréstimo aberto na Aave, este empréstimo ainda permanecerá no seu devido lugar, e usuários não precisarão se preocupar com nenhuma mudança. A transição está ocorrendo através de vários e intensos rounds de testes, incluindo fazer o merge em Shadow Forks, usando as testnets. Shadow Forks são cópias da rede Ethereum. Fazer o merge nelas ajuda a identificar potenciais problemas relacionados ao estado atual do Ethereum. Estes forks serão abandonados depois dos testes, de propósito, para expor qualquer problema diferente na maioria dos Shadow Forks. Testnets em que o merge já ocorreu continuarão como redes POS. Isso ajuda desenvolvedores a testarem suas aplicações nessa rede que é semelhante ao Ethereum após o merge. Depois do Hopstone e Sepolia, a última e mais usada testnet para fazer o merge é a Goerli. Depois disso ser executado com sucesso, podemos esperar o anunciamento oficial do merge na mainnet. Agora vamos discutir um tópico interessante que foi até certo ponto responsável por adiar o merge do Ethereum. Em contraste com muitas plataformas, não utiliza somente um cliente de implementação. De fato, existem atualmente 4 plataformas principais de implementação: GIF, Nethermind, Erigon e Bezo. Ter muitas implementações permite trocar para um cliente em trabalho diferente caso um bug seja encontrado no software em funcionamento. Isso faz o Ethereum ser mais resiliente a ataques, sendo eles de bug ou intencionalmente, que terá consequências limitadas. Após o merge, a diversidade de clientes ficará ainda maior. Isso é por causa que, se um bug na rede POS pode ter consequências diferentes dependendo da porcentagem de participação no stake. Vamos começar com a pior situação.
Caso o problema afete 2/3 ou mais do stake, isso pode causar um problema na raiz, o que jamais queremos que aconteça. Caso o problema afete metade ou mais dos clientes, pode resultar numa criação de uma rede inválida dominante, que não foi finalizada, mas será revertida. Melhor do que 2/3, mas ainda é muito ruim. Finalmente, se o problema for afetar 1/3 dos clientes, não terá novas transações sendo finalizadas na rede. Agora, sabendo desses potenciais resultados, podemos entender melhor o porquê da diversidade de clientes ser tão importante. Vamos assumir que 70% dos clientes de consenso estão rodando o Prism como solução. Caso ele dê um bug, a rede instantaneamente sofrerá o pior cenário, com mais de 2/3 dos clientes afetados e o Ethereum está propenso a finalizar em mau estado. Agora, se o Prism for 40% da rede e um bug similar for achado, a rede Ethereum deve parar de finalizar até que o bug seja resolvido, ou um backup diferente de clientes se torne a maioria, e o Prism vá para menos que 1/3 da rede. No momento deste vídeo, a porcentagem do mercado que o Prism está é em torno de 40% dos clientes de consenso. Isso é uma grande melhoria dos 70% que ele era no começo de 2022, e irá melhorar a resiliência da rede. Agora, vamos falar sobre implicações do merge. Primeiramente, o tempo do bloco não será o mesmo que o da rede existente. O tempo do bloco de hoje é por volta de 13 segundos na rede POW. Após o merge, o tempo será fixo em 12 segundos. Alguns espaços podem perder um bloco, então a média do tempo será, com quase toda certeza, maior do que 12 segundos, porém menor que 13 segundos. Segundamente, o merge também irá reduzir a variação do tempo do bloco na média, o que podemos esperar confirmações mais rápidas. O merge também fará a distinção do Bitcoin para o Ethereum ser ainda mais clara. Bitcoin será o Proof of Work testado em campo de batalha e o Ethereum será inteirado pelo novo Proof of Stake, mais energeticamente eficiente. Outra nova implicação importante é que será mais difícil de atacar a rede, pois há maior segurança econômica e poder para atacantes. E algumas boas novas notícias para os gamers. As placas de vídeo ficarão mais baratas, já que elas não serão mais usadas para mineração. O merge também reduzirá a quantidade de moedas conforme o tempo e despertará mais interesse na mídia como um ativo deflacionário. Outra importante implicação é que existem cerca de 100 pessoas trabalhando no merge. Após o merge, essas pessoas podem começar a trabalhar em outras melhorias, como o sharding. Existem também outros mitos sobre o merge. Primeiro, o merge não irá aumentar a escalabilidade do Ethereum e não reduzirá taxas da rede, pelo menos não diretamente. A redução do tempo do bloco citado anteriormente pode resultar em um pequeno aumento da taxa de transferência, mas o mais importante é que o merge e a transição para o POS faz a base para a implementação da maior escalabilidade que virá nas próximas atualizações da rede, dos validadores do Ethereum imediatamente. Isso será possível em um dos próximos hard forks após o merge. Vale a pena mencionar que as taxas de transação coletadas após o merge têm seu próprio endereço na rede Ethereum EVM. Então, Ethereum acumulado das taxas ficará imediatamente disponível. Ademais, como sabemos, o Ethereum não precisa parar para a transição ocorrer. Isso também é um mito comum. Outro erro é achar que terá um outro Ethereum token na rede Beacon ou Ethereum 2.0. O último conceito errado que vale a pena ser mencionado é que o supply do Ethereum irá continuar diminuindo com a tendência para zero. Isso também está incorreto, pois o supply do Ethereum achará um equilíbrio entre oferta e demanda, especificamente a taxa de queima de Ethereum das taxas de transação, e o Ethereum que provê segurança. Este equilíbrio poderá se estabilizar em níveis diferentes e mudar de tempo em tempo, porém nunca será zero. A expectativa atual é que o supply do Ethereum fique em torno de 120 milhões na hora do merge, e encontre um equilíbrio entre 60 a 100 milhões em algumas décadas. Esperançosamente, isso nos clareia algumas informações erradas. O merge, assim como qualquer outra tecnologia complicada, não vem livre de riscos. Aqui estão alguns potenciais riscos que vale a pena ser mencionado, em sua maioria relacionados à transição para a prova de participação. Após o merge, validadores propondo o bloco irão ser escolhidos num processo de seleção pública. Isso fará com que proponentes fiquem vulneráveis ao ataque de DOS. Exemplo disso, se o atacante souber que ele será o próximo a ser escolhido, ele pode tentar fazer um ataque causando uma perda dos espaços, não incluindo nenhuma transação de alto valor escolhida pelo atacante. A solução mais famosa para isso, até o momento, é um único líder secreto que usa criptografia para prevenir o atacante e saber quem será o próximo proponente. Há também riscos de centralização do stake em algumas pools, assim como Lido e Coinbase, o que permitirá ataques de censura ou extorsão. No caso da Lido, existe também o risco do contrato inteligente. Uma das interessantes soluções propostas pela comunidade da Lido é permitir com que as pessoas depositem Ethereum e recebessem o ST Ethereum.
para vetar alguma proposta potencialmente perigosa. É legal de ver como a comunidade do Ethereum está antecipando muitos potenciais riscos associados ao merge e achando potenciais soluções. Essas soluções, mesmo que não implementadas, podem ser adicionadas em um dos hard forks que estão por vir, fazendo ele mais resiliente no futuro. O merge no Ethereum é claramente uma das maiores e mais antecipadas mudanças já feitas no mundo das criptos, quando vier a data do merge, aproximadamente em setembro de 2022. Isso será possível caso não tenha mais nenhum problema na testnet. Apesar dos potenciais riscos, pesquisadores e desenvolvedores estão desprendendo horas tendo certeza que não irão ter nenhuma surpresa na hora de lançar o merge na mainnet. Após isso, o Ethereum ficará mais seguro e sustentável e ficará inteiramente preparado para as próximas mudanças, o Surge, o Verge e o Purge, e o Slow Purge. Aprenderemos mais sobre eles nos próximos vídeos. Mas é importante falar que todas as fases que vêm depois podem ser tidas em paralelo. Então, o que você pensa sobre o merge e quais tópicos outros você quer que eu comente aqui? Comente aqui embaixo. E como sempre, se gostou do vídeo, aperte o botão de like e se inscreva no canal, e acesse outros vídeos para entrar na comunidade DeFi. Obrigado por assistir.